Voltamos com o programa Conversa Aberta. Hoje estamos conversando com o diretor de teatro Silvestre Ferreira e o presidente da Fundação Cultural Guilherme Kassenfeld sobre incentivos fiscais à cultura de Joinville. Para entender um pouco melhor sobre o assunto, a reportagem foi conversar com o ator e produtor cultural joinvilense Cássio Corrêa. Vamos acompanhar? Cássio, há quanto tempo você trabalha com a Lei Rouanet? A Lei Rouanet eu estou trabalhando, na verdade, faz mais ou menos uns 5, 6 anos, tentando captar, executando mesmo de 1 ano e meio para cá, que eu comecei a conseguir realmente um pouco de captação, na verdade. Antes disso, já tinha projetos aprovados, porém não existia ainda a captação efetiva aqui na região, né? Era bastante complicado, é bastante complicado. Cássio, e dos projetos que você conseguiu aprovação do Ministério da Cultura, quantos % você conseguiu captar? Teve um projeto que já chegou a 65%, outro chegou a 40%, mais ou menos. Outro não consegui captar tudo, chegar aos 20% necessário para poder executar o projeto. Tive que devolver o dinheiro para o Ministério da Cultura. Então, tem toda essa problemática da lei que acaba ainda dificultando o trabalho de execução, né? Mas quais as dificuldades em conseguir captar os recursos junto às empresas? Eu acho que, na verdade, assim, tem vários fatores que dá para começar a se intitular em relação ao problema. Assim. Na verdade, tem, assim, primeiro, a falta de conhecimento dos próprios empresários em relação à lei. Falta motivação dos empresários para destinar os 4% do imposto de renda de suas empresas a projeto da Lei Rouanet? Já sou aí um ativo em relação à política cultural da cidade já há algum tempo, faço parte do Conselho Municipal de Cultura, e é uma bandeira que eu tento levantar, que os empresários na cidade precisam abrir um pouco mais os olhos em relação a isso, porque, afinal de contas, é um dinheiro de imposto da Lei Rouanet que é o imposto devido da cidade, dos trabalhadores da cidade. Então, esses 4%, que às vezes não chega a ser quase nada em relação ao potencial que uma empresa tem de benefício. Se você for pegar uma empresa que vai pagar R$100 mil de imposto de renda durante o ano, pode destinar R$4 mil para um projeto de cultura. E aqui em Joinville, existe apoio à cultura através de leis de incentivo municipais? Aqui em Joinville, sim. Como eu falei, eu não vou dizer só a nível de Santa Catarina, a nível de sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura aqui de Joinville é um dos maiores que existe. Eu não sei valores exatos, mas chega quase a equiparar o montante que é destinado via até de Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Esse foi o ator e produtor cultural Cássio Corrêa, nos ajudando a entender um pouco mais o cenário da cultura aqui em Joinville. Pergunta número 1 agora no segundo bloco. Se as empresas conseguem abater 4% do imposto de renda e pessoas físicas 6%, por que os artistas ainda encontram resistência para conseguir doações através da Lei Rouanet? Bom, porque há um certo receio de auditamento, há um certo receio de que a empresa vai ser auditada porque investiu na Lei Rouanet e vai ter que prestar conta. E a prestação de conta, na verdade, é feita pelo artista, pelo proponente, não é feita pela empresa. A empresa, ela deposita lá o recurso, é uma linha a mais apenas na declaração de renda dela. E o que acontece é que ela precisa adiantar o recurso. Essa é talvez uma dificuldade que acontece. Que não é o caso do Joinville, né? Exato. Mas eu creio que ainda falta um pouco de fé na cidade, sabe? Mas isso é um problema crônico de Joinville, do tipo, minha companhia tem 20 anos de história. Há menos de 2 anos eu estava apresentando numa praça um espetáculo e as pessoas vieram emocionadas com o espetáculo e disseram assim: que coisa maravilhosa, vocês não são daqui, né? Vocês são de São Paulo, né? Quer dizer, Joinville ainda acha que o que é bom não é daqui, que precisa trazer de fora para ser bom. Gasta-se muito cachê, às vezes, em empresas e coisas. Eu não cuspo no prato porque a minha companhia é muito respeitada nas empresas da cidade. Mas, assim, de maneira geral, se eu pedir R$10 mil por uma apresentação, por um cachê, é muito caro. Mas para trazer qualquer grupo de São Paulo ou do Rio,
Se paga com tranquilidade porque do Rio e de São Paulo é bom. Ainda temos um certo complexo de vira-lata na cultura santo de também. casa não faz milagre. Exato. Né? E aí a gente tem que ir para fora para ser reconhecido. A gente fez em 2014 um estudo com base nos dados que são públicos, né? Acessando no Salic Web, que é o sistema, SalicNet, que é o sistema que você estuda os investimentos em Lei Rouanet na cidade, ou por projeto, ou por ano. A gente pegou todos os investimentos feitos em projetos de Lei Rouanet de Joinville, desde o início, né? Então, em 97 nós tivemos o primeiro projeto apoiado aqui na cidade, até 2014. Somamos o apoio de todas as empresas, todas as pessoas físicas, né? Então nós temos certinho o CPF de todo mundo que doou, nós temos o CNPJ, o valor que cada um doou, qual projeto apoiou, e nós percebemos algumas coisas interessantes. Até 2014, dos 50 maiores doadores, pessoa jurídica, ou seja, das 50 empresas que mais doaram para projetos de Joinville, só 12 são de Joinville. Então 38 empresas, dentre as 50 maiores apoiadoras, são de fora da cidade. E das pessoas físicas, das 5 maiores apoiadoras de projetos de Joinville, 2 são de Jaraguá, nenhuma de Joinville. Então o Silvestre tem razão. A cidade de Joinville não acredita nos seus na qualidade dos agentes culturais da cidade. Então nós temos, por exemplo, uma dessas 5 apoiadoras é uma das acionistas do Bradesco. Então a gente tem uma pessoa que podia apoiar projetos no Brasil inteiro, e ela escolhe projetos de Joinville para apoiar, porque evidentemente reconhece a qualidade dos projetos. Não teria por que ela apoiar aqui se fossem projetos ruins. Então a gente tem... Você falando sobre isso, até a gente chega ao porquê que a Joinville não tem uma casa de espetáculos. Joinville, a nossa cidade, ela tem uma coisa meio auto-punitiva, ainda... Parece-me que a gente não tem momentos que eu sinto assim que as pessoas não querem que dê certo, sabe, assim, no sentido... Mas não é só você não, acho que muita gente... torce para dar errado. Torce para dar errado, parece-me que assim... E aí a gente vai para fora daqui, eu estava falando, a gente estava no Congresso Brasileiro de Oftalmologia e as pessoas já contrataram a gente para Fortaleza. Quer dizer, pro ano que vem. E lá fora a gente tem um reconhecimento, né? Temos aqui também, porque malhamos muito, temos uma história, a Jote tem uma história bonita, a Plage tem uma história bonita, a música tem músicos, nós temos em todos os setores da cultura, nós temos gente muito boa e que já fala lá fora também. Sem dúvida. Né? E que fala e fala bem, né? E quando a gente vai, as pessoas sempre têm Joinville como uma referência. É incrível. É verdade. Joinville é referência do ponto de vista de política pública de cultura, porque o SINDEC, não só o SINDEC, o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura é uma referência, né? É uma referência. Nós temos política para livre leitura, nós temos política, e tudo em lei, né? O que é muito mais, é política de Estado e não de governo, né? Com dificuldades ou não, quando uma gestão passa para outra, existe um plano municipal de cultura a ser seguido, existe uma diretrizes discutidas com a sociedade civil, com a comunidade, né? Tem 2 provas disso, né? Nós fomos convidados, a Fundação Cultural de Joinville foi convidada para participar da Conferência Municipal de Cultura de Curitiba, porque eles queriam entender como que nós nos formamos tão bem enquanto política de cultura. E um outro exemplo é o caso de Fortaleza, que dias desses alguém me mandou um link, uma reportagem do jornal local lá de Fortaleza, e aí o secretário de Cultura de Fortaleza falou assim, a gente se inspirou... eu estive lá, se inspirou, né? No caso de Joinville, né, para fazer o nosso sistema. Como presidente da Fundação Cultural de Joinville, também cheguei a ser presidente do Fórum Nacional de Secretários das Capitais e Cidades Metropolitanas. De cultura, né? De cultura. Nunca usei isso como referência porque era uma questão de política pública. Mas Fortaleza me levou para lá 2 dias para ajudá-los a montar o sistema de lei deles. Então, assim, parece-me que a gente está sempre... Quer dizer, temos tudo aqui. Temos, né? Tudo aqui. Toda a qualidade, né, de profissionais, de pessoas, e fica emperrado e não vai para frente. Mas eu acredito muito, sabe, que precisa mudar a atitude dos artistas, dos fazedores de cultura, dos empresários, da comunidade. As pessoas reclamam muito que não tem nada na cidade, mas não abrem a página de cultura do jornal para ver o que tem.
Sabe, eu tive uma discussão uma vez com um empresário, uma pessoa muito querida, assim, e eu encontrei ele no aeroporto, e ele falou assim, não acontece nada em Joinville, né? Eu digo, desculpa, mas tu abre a página no tempo que os jornais ainda tinham mais página cultural, porque diminuiu isso também. Lamentavelmente, quase se extinguiu o jornalismo cultural da cidade. O jornalismo cultural deu uma diminuída bem grande. Mas eu dizia, você abre as páginas do jornal da cidade para saber o que está acontecendo? E a pessoa confessou, não, Silvestre, eu abro a Folha de São Paulo. Eu digo, desculpa, então tu tem que ir para São Paulo. Tu tem que morar em São Paulo. Abre a página da tua aldeia, viva a tua aldeia. As pessoas não... A gente percebe hoje que no jornal é a página 1 e a última página. Só que se vê. Exato. Nós tivemos agora, em maio, eu contei a quantidade de atrações, atividades culturais que a cidade tinha na agenda cultural que a Fundação Cultural disponibiliza para o público no seu site e no Facebook. Só numa semana nós tivemos 54 atrações culturais. Não era uma semana de festival de dança, A gente vai tocar nesse assunto. Logo mais ainda no terceiro bloco nós temos uma enquete onde o povo aqui fala e realmente diz sobre essa questão aí dessas peças que acontecem, que está acontecendo na cidade, mas segundo a população não é divulgado. Mas eu vou deixar para abordar esse assunto um pouco mais tarde no próximo bloco. No início desse ano, o Tribunal de Contas da União proibiu o uso da Lei Rouanet para projetos com fins lucrativos. Essa proibição ainda não entrou em vigor, mas quando isso acontecer, que mudança poderá trazer ao cenário cultural nacional e regional? Na verdade, essa questão foi revogada já foi, me parece que não vai ser... Ela tem uma função interessante, que é dizer assim, a Lei Rouanet não é para financiar grandes produções que por si se pagariam. Mas também ela pode punir, por exemplo, a companhia de Joinville, que é profissional, tipo a SAE, tipo a Dionísio Teatro, tipo um músico local que vive da sua arte. O Bolshoi, me parece que o Bolshoi não tem fim lucrativo em si mesmo. O Bolshoi é uma instituição, né? Mas assim, me parece que há um pecado em ter lucro com cultura. Eu posso ter lucro com vender sabão, vender... E me parece que o artista, ainda, Eduardo, é triste dizer isso, mas assim, a gente chegar numa sala de professores de escola e as pessoas dizem assim, mas vocês cobram? Mas vocês não fazem por amor? Eu digo, tá, do que eu como? E nós temos, um caso, os incentivos fiscais que se dão, por exemplo, para montadoras de automóveis são infinitamente maiores do que os incentivos fiscais que se dão para a área cultural. E ninguém questiona o incentivo fiscal do carro. Ninguém questiona o incentivo fiscal da soja. Quanto lucro eles não estão obtendo? Né? Então eu não vejo também, eu não de modo algum demonizo o lucro. É claro que eu entendo que a gente precisa ter um equilíbrio nisso, né? Não dá para a Lei Rouanet ou um mecanismo pagar todo o lucro da pessoa, mas incentivar, né? O Procultura regula isso já. O Procultura diz, o Procultura vai ter um mecanismo inclusive de financiamento, porque o cinema brasileiro hoje, por que o cinema deu um salto também? Porque o cinema brasileiro há empréstimos. Se o filme tiver lucro, ele devolve uma parte para financiar outros projetos que não vão ter tanta visibilidade. Então, eu acho que precisa criar outros mecanismos mesmo, sabe? Eles não dão conta. A Lei Rouanet é muito velha já, né? Então, ela tem que ser revista totalmente mesmo. Né? No ano passado, o Brasil, quase 3 mil pessoas em todo o Brasil contribuíram financeiramente com projetos da Lei Rouanet. Esse número é significativo ou poderia ser muito irrisório? Olha, eu vou te falar uma coisa, parece que eu até estou atirando no pé da cultura, mas eu preciso dizer, Eduardo, que o Fundo da Infância e Adolescência também pode ser doado, sem tirar da Lei Rouanet, o Fundo de Esporte também, e as pessoas... complementam, né? Se cada, por exemplo, a associação de funcionários das grandes empresas resolvesse fazer um programa, como os funcionários da Caixa já tiveram isso, e todo mundo apostar num fundo desses, Joinville teria muito mais recursos para desenvolvimento social, cultural e esportivo. Eu não sei dizer qual é o número de pessoas que faz declaração completa de imposto de renda, que é a modalidade na qual você pode doar, mas em Joinville isso deve ser muito superior a 3 mil pessoas. Então, pensar em 3 mil pessoas no Brasil que doam seus recursos
para a cultura, isso é um número... Isso não é doação, ridículo. né? É dedução. É dedução, né? Ele deduz completamente. Então ele só está abrindo mão no ato da... Mas também o Procultura vai rever isso, porque as empresas com lucro presumido também vão poder entrar porque é só lucro real por enquanto a Lei Rouanet. Isso faz com que só as grandes empresas possam investir, contribuir, né? E precisa ter fiscalização também, né? A gente vê com tantas histórias de corrupção em todas as áreas aqui, e a gente fica pensando que tem muito dinheiro que, poxa, está ali, é da cultura, e é dinheiro que vai para bolsos que não são aonde deveriam ir, né? Bolsos no sentido de investimento, né? De trazer, por exemplo, uma coisa que eu tenho analisado há algum tempo aqui na cidade são essas grandes peças que existem, mas elas não param em Joinville. Nós estamos aqui na terceira maior cidade do Brasil, a do sul do Brasil, a maior de Santa Catarina, e a gente não vê grandes espetáculos vindo para cá. É porque falta estrutura, não temos, né? uma casa, Não tem nem espaços. Agora tem um espaço a gente lá vai para Jaraguá, da comunidade da escola... porque Curitiba Elias Moreira também ali, faz em né? Curitiba. Na verdade, é assim, mas também, Eduardo, eu concordo que precisa um teatro, uma casa de espetáculo de qualidade maior para atender um tipo de mercado. Porque um tipo de público, né, consumidor. Mas também precisa mais 5, 6 espaços, mais cultura, o Céu das Artes lá do Aventureiro, que cada entroncamento de bairro devia ter um centro cultural, porque só vai ter consumidor para o grande espetáculo quando a pessoa acostumar na cultura da cultura. Então o que falta é também isso daí, né? Com certeza, em cada bairro ter seu centro cultural. Agora, aí eu acredito em possibilidade de parcerias público-privadas, né? Que se incentive os grupos, que haja incentivo financeiro também de outras fontes para que os grupos possam ter os seus espaços culturais. Nem tudo necessariamente precisa ser público, mas que tenha pelo menos em cada entroncamento de bairros, pelo menos um centro cultural público, né, que valorize a cultura local, que valorize a circulação de espetáculos, né? Quando eu falo espetáculo, não é só teatro, é música, é dança, né? O teatro já caminhou para ter um público pagante em Joinville, né? A gente tem uma história, né, de ter público, gente que paga para ver teatro, né? É mais difícil pagar para ver dança, é mais difícil para ver um show musical, né? Nós tivemos o show da Ana Paula da Silva, lindo, lá no Juarez Machado, né? O show do Dentinho, o show da Rafaela Antonioli, grupos locais que também, cantores locais que se colocam em cartaz mesmo na cidade, né? Em cartaz com o público pagante. Porque senão nós temos uma cultura de músico que tocar no bar, né? E nós temos músicos tão bons na cidade. Muito bons. Gente muito boa, né? Gente muito boa que merecia um show deles, com o público assistindo eles sentado, bem confortável, né? A gente vê esses músicos, você tocando nessa parte, nos Estados Unidos, um músico que a gente vê de qualidade estaria hoje, né, a nível mundial. Saem daqui, vão fazer turnê na Europa? Sim. O próprio Dentinho, né, que o Silvio citou, é um cara muito mais reconhecido fora da cidade do que na cidade. Nós temos a banda Simetria, que é uma banda de heavy metal, que tem aberto shows aí de grandes bandas pelo mundo, né? Vai no Chile, vai não sei onde, e aqui em Joinville não são tão reconhecidos. A Joinville Jazz Big Band, que eu já citei anteriormente, em São Paulo tem um bar de jazz e blues, em São Paulo, né? nem nos Estados Unidos. Paga-se 80, 100 reais só para entrar no bar, para assistir bandas do naipe da nossa Joinville Jazz Big Band. Então, Joinville, mais uma vez, né, não consegue às vezes reconhecer a qualidade dos espetáculos que aqui existem. Né? E aí uma empresa às vezes faz um aniversário e convida o show, paga o show do Leonardo, o show do Ivete Sangalo. O da Ivete Sangalo,
ela podia patrocinar uma semana de atividades com esse recurso. O valor do cachê com atividades. E nada contra o de fora, não, tá, gente? não, sem xenofobia, pelo amor de Deus, Até sem porque medo de fora. fortalece a cultura local essa interface, essa interação. Precisamos realmente desse fortalecimento, né? Exato. Inclusive a JOT tem um modelo disso, né, que no projeto de manutenção da JOT, patrocinado pelo SINDEC, a JOT traz 4 espetáculos por ano de grupos do Estado, de outras cidades do Estado, para trazer formação e trazer espetáculo para dentro de Joinville. Nós entendemos que nós só não damos conta, que nós também precisamos beber em outras fontes, né, nos fortalecer, né, e fortalecer redes de circulação de espetáculo, né. Eduardo, se cada município de Santa Catarina investisse, vou falar de teatro, mas vou multiplicar isso para música, R$10 mil na compra de espetáculos por ano, nós temos 95 municípios. Faz a conta, quanto é isso? Né? Não é nada? Não é nada. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já com o terceiro bloco do programa Conversa Aberta de hoje. Voltamos já.